Então o pessoal tinha perguntado, né, vai ficar gravado a aula? Tá? Sim, as aulas vão ser gravadas, tá? E até, né, porque a gente sabe que, né, tem emergência, né, tem dia que não vai dar para ver, né, e não tem problema, tá? Como a gente está na modalidade online, né, a gente entende, tá? Então, se não puder ver, né, as aulas durante esse horário, tá? Pode ver depois? Pode, né? Só a gente pede, né, para tomar cuidado, porque o conteúdo ele é bem denso, né? E não deixar, né, acumular, porque senão fica difícil mesmo de acompanhar depois, tá? Então, pessoal, sem áudio, vou avisar aqui. Só quem ficar sem áudio, sem querer, se cortar, tá? Tenta recarregar a página, tá? Dá um F5, alguma coisa assim, e às vezes acontece. Ok? Então, pessoal, eu vou tirar a câmera aqui para não dar para não travar o áudio, que às vezes dá problema na internet. Então, falar um pouquinho aqui do curso, né? Esse curso, né, é o curso de boas práticas operacionais para sistemas autônomos e explicar um pouquinho da história dele, né? Por que que ele surgiu, né? Como ele nasceu. Tinha, né, o curso de PCI. E o que ele percebeu? Muitas coisas que a gente falava de PV6, né, as pessoas tinham dificuldades, não por causa do PV6, né, mas por conta de outros conceitos de redes que as pessoas às vezes não tinham, né? Então, a gente via que muita gente sabia, né, fazer algumas configurações na prática, mas muitas vezes elas não entendiam, né, o que aquela configuração significava, por que que tem que ser feito daquele jeito, né? Então, quando a gente tentava passar isso para o IPv6, né, a pessoa tinha muita dificuldade, porque faltava, né, alguns conceitos, né, importantes. Então, o que que a gente achou melhor? Né? A gente achou melhor mudar um pouco, né, a modalidade do curso e transformar, né, num ensino mais geral, né? Então, aqui no curso de boas práticas, né, a gente vai falar de IPv6, só que a gente também vai falar, né, de IPv4, a gente também vai falar, né, de como que a internet funciona e vai falar um pouco do BGP, né, tanto para o IPv4 como para o IPv6, né? Então a gente tenta deixar aí, né, um curso um pouco mais completo, né, com vários conceitos de redes. Esse material que a gente está usando, tá? Ele está todo em Creative Commons, tá? O que que isso significa? Significa que você pode, tá? Baixar esse material, né? Compartilhar, né? Então, dentro da sua empresa, né? Você tem outras pessoas que não conseguiram estar aqui no curso, né? E você quer passar, né? Esses slides, esse material, né? Para as pessoas poderem ver depois. Você pode utilizar sim, né? Inclusive você pode usar nos próprios treinamentos que você for dar, né? Se você achar interessante, né? Só não pode, né? Esquecer de manter a atribuição, né? Para o NickBR e não pode modificar, né? O material, tá? Só para evitar problemas. Para quem quiser, né? Acesso, tá? A esse material, ele está todo no Moodle, tá? Então, para baixar aqui no Moodle, né? É esse link aqui. Então, vou avisar aqui para o Weber. Então, pessoal, para quem quiser acesso, né, aos slides do curso, tá? Todos os slides que a gente for utilizar, tá? A gente vai compartilhar e deixar no Moodle, tá? Então, se tiver tendo problema para visualizar, né, se estiver muito pequeno, se você quiser ver depois, tá? Esse Moodle fica aberto, né? Não tem senha para entrar e ele também fica disponível depois do curso, tá? Então, se você precisar, né, conferir depois alguma coisa, né, que faltou, tá? Você pode acessar ele depois também.
Com relação, tá, essas gravações, né, que a gente está fazendo aqui no Big Blue Button, vocês vão ter acesso, tá, por esse mesmo link aqui que vocês entraram, né? Quando vocês entraram aqui, né, ele pediu para você colocar o nome de usuário, né, e a senha para acessar a sala, né? Nessa tela onde você vai colocar o seu nome, né, e a senha, tá? Lá embaixo vai aparecer as gravações do curso, tá? Então, a gente tenta, né, sempre disponibilizar no mesmo dia, tá? É que às vezes demora um pouco porque ele tem que processar toda a gravação, né? Pode demorar um pouquinho mais, tá? Mas a gente sempre tenta deixar no mesmo dia, tá, as gravações, quando elas ficam prontas. Tá? Então ali também você vai poder ver, né, as gravações das aulas. Elas ficam acessíveis, tá, depois do curso, tá? Então se você, né, quiser depois, né, verificar de novo, né, se alguma aula que você, né, não entendeu direito, você pode, tá? A gente só não consegue garantir, né, que ele fique disponível para sempre, tá? Mas é por conta do espaço físico que a gente tem no servidor, né? Então, provavelmente para esse mês, né, vocês vão ter acesso com certeza, né? Só que a gente usa, né, esse servidor para gravar todas as nossas aulas, tá? Então, a gente só não consegue garantir que ele vai ficar lá sempre, né? Então, mas se vocês quiserem baixar os vídeos, né, gravar a tela, sei lá, né, também não tem nenhum problema, tá? Então, a gente não tem nenhuma restrição aí com relação, né, às gravações. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Pode colocar, né, no chat, tá? A gente vai estar sempre acompanhando, tá, durante o curso, né? Então, se você tiver aí, né, qualquer dúvida, tá? Coloca aí no chat, né, que a gente tenta resolver. Se tiver tendo algum problema também, né, de acessar a plataforma, coisa do tipo, né, e não está conseguindo entrar, pode mandar também e-mail para a gente, tá? Então, só para, né, não fiquem aí com vergonha, tá, de mandar mensagem, né? O ideal, né, seria que a gente pudesse estar conversando mesmo, né? Só que como tem muitos alunos, né, fica um pouco difícil de a gente tentar gerenciar isso, né? Mas a gente também é aberto a sugestões, né? Então, como a gente falou, né, vocês são a quinta turma, né? E a gente sabe que sempre tem, né, possibilidades aí de melhora, né? Então, qualquer sugestão aí que vocês tenham, né, pode mandar para a gente, tá? Não fiquem, pode mandar no e-mail, se não quiser, né, colocar aqui no chat, tá? Então, explicando um pouquinho aqui, né, do curso Bcop, tá? Então, só para esclarecer, né, o que que o curso é, o que que o curso não está focado, tá? Então, a gente está preocupado, né, com o quê? Entender melhor, tá, o funcionamento da internet, né? Entender um pouco melhor a questão de endereçamento IP, tá? Principalmente a questão de IPv6, entender bem, tá? A questão de roteamento, tá? Então a gente vai falar, né, bastante aí de roteamento interno, roteamento externo, né? O SPF, BGP, né? Como se conecta, né? Numa operadora, num PTT, tá? Então a gente vai, né, tentar aí falar bastante aí dessa questão de roteamento. E a gente vai usar, tá, para esse laboratório, né, um virtualizador, né, chamado Eve. E dentro desse virtualizador, né, vocês vão ter aí máquinas, né, Linux e MikroTik, tá, para mexer. Cada pessoa vai receber um laboratório, tá? Então, verifiquem aí, né? A gente vai passar para vocês lá perto do horário do almoço, tá? O acesso, tá, de cada um. O que o curso não está preocupado, né? A gente não está preocupado, tá, com questão de certificação, tá? Então a gente sabe que existe, né, CCNA, essas coisas, né? A gente vai falar muitas coisas que essas provas, né, perguntam, mas a gente não está preocupado, né, com como vocês vão fazer a prova, né? Então aqui é importante que vocês entendam, tá, os conceitos,
para poder realmente aplicar, né, bem dentro da sua rede, tá? Outra coisa, né, alguns conceitos de redes, né, a gente espera que você tenha, né? Então, conceitos muito básicos, né, a gente talvez não consiga, tá? Tirar a dúvida ou, né, parar o tempo para explicar, né, por conta do tempo apertado mesmo, né? Mas se você tiver dúvida, tá, não deixe de perguntar, né? A gente pode, né, de repente estar usando aí, né, o tempo de intervalos, né? O tempo de almoço, né? Se você quiser tirar dúvida, tá? A gente, mesmo a parte da tarde também no laboratório, né? A gente também vai estar acompanhando vocês, tá? Então, não deixem, tá, de tirar a dúvida de vocês. A gente também não é um curso, tá, dedicado, né, a BGP ou dedicado a IPv6, né? A gente tinha lá o curso de IPv6, era uma semana só falando de IPv6, né? Aqui a gente tem que falar de IPv6, de BGP, de SPF, né, de roteamento. Então, não dá tempo, tá, de falar tudo sobre tudo, né? Então, a gente tem que focar aqui, né, em alguns pontos específicos, né, que na nossa visão são as coisas que realmente, né, você tem que prestar atenção quando você tem lá um provedor. Tudo bem? Então aqui, né, mais ou menos aí o nosso cronograma, né, dos assuntos que a gente vai tentar falar hoje, tá? E nos próximos dias. Tá? Então acompanhem aí, né? Pode ser que a gente mude um pouquinho, né? Talvez um assunto ou outro, tá? Dependendo do andamento da turma, dependendo, né, do como forem aí os laboratórios, tá? Mas a ideia é que a gente tem que seguir, né, esse cronograma, tá? E aí, com relação ao horário, tá? Como é que vai ser, tá? O horário aqui do curso. Eu não sei como é que foi mandado no e-mail, né? Mas acho que a gente esquece às vezes que o Brasil tem vários fusos horários, né? Então, qual que é o horário, né, oficial aí do curso, né? É das 9, né, às 6 da tarde, tá? Horário de Brasília. Então, o curso ele inicia às 9 horas, né? E acaba às 6 da tarde oficialmente, tá? É, Na parte da manhã, tá? Que vai ser, né? Até mais ou menos meio-dia e meio, tá? Então, se vocês forem se programar aí, né? Programa mais ou menos, né? Meio-dia, meio-dia e meio, tá? A parte da manhã. E vai ser a parte teórica, tá? Então, sempre na parte da manhã, a gente vai reservar para a teoria, tá? Então, a gente vai estar aqui explicando para você os conceitos e tudo mais, né? E a parte da tarde, né? Vai ser a parte de laboratório. Tá? Então, na parte do laboratório, né, a gente vai explicar para vocês as atividades, né, e vai deixar vocês fazerem. Tá? Então, a gente vai deixar essa sala aberta, né, para vocês poderem tirar dúvida, né? Então, não estou conseguindo fazer tal coisa, né? Tá certo aqui, tá errado essa configuração, né? Então, a gente sempre vai estar acompanhando, tá? O chat aqui para se vocês quiserem, né, tirar a dúvida na hora, né? E no final do dia, tá? Lá pelas 5 horas, né? 5 e meia, tá? A gente volta, né? Com a apresentação aqui para comentar o laboratório, tá? Então, para quem, né? Precisar ir se organizar, né? Só poder ver em um período, né? Então, só para vocês poderem aí, né? Ficar mais tranquilos, tá? Então, a parte da manhã sempre vai ser teoria, parte da tarde, laboratório, tá? A parte da tarde, que é laboratório, né? Preciso estar junto aqui fazendo, né? é, Na parte da tarde, tá? Não precisa, tá? O importante, né? É que vocês consigam estar fazendo o laboratório, tá? Então, se vocês, posso só fazer à noite, posso só de madrugada, né? Posso fazer, né, nesses horários, tá? Pode, tá? Não precisa terminar, né? Às 5 da tarde, a gente só vai comentar o laboratório às 5 da tarde, tá? Mas é importante que vocês façam, né? Inclusive, é uma das poucas formas que a gente tem de ver se você está ou não acompanhando o curso, tá? Então, se você não conseguir terminar o laboratório, né? A gente não consegue verificar se você está realmente participando ou não, tá? Então, até o Fernando perguntou, né? Aqui, o curso tem certificado? Sim, ele tem certificado, tá? E a gente vai enviar, né, pelo sistema lá de cursos e eventos que vocês se cadastraram, tá? Mas para ter o certificado,
né, vocês têm que ter feito o curso, tá? Então, como é que a gente vai verificar, né, se vocês estão participando ou não do curso, né? Então, é por aqui, né, pela plataforma, né, perto do horário do almoço, a gente vai pedir para vocês colocarem, né, o nome de vocês aqui no chat, para a gente poder validar. E na parte, né, do laboratório, tá? A gente também vai verificar quem está fazendo o laboratório, tá? Então, para ter direito, né, ao certificado, tá? É importante que vocês tenham, né, acompanhado a aula, né, e feito o laboratório, tá? Principalmente a questão do laboratório, tá? Porque a aula a gente sabe que, né, às vezes não dá para ver, né, no horário da manhã, eu vou ver só à tarde, né, eu vou ver só à noite, tá? Não tem problema, tá? Mas a parte do laboratório tem que ter feito, tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tá? Então, para vocês, né, são esses dois links, né? Aqui é o link para ver a aula, né, do Big Blue Button, tá? E todo o material que a gente for usar durante o curso vai ficar lá no Moodle, tá? Então, se vocês precisarem, né, baixar lá o acesso ao laboratório, né, coisa do tipo, vai estar tudo no Moodle, tudo bem? Então, só comentando aqui, né? Esse curso, tá? A gente tem, né, alguns patrocinadores que têm ajudado a gente aí, né? Principalmente nessa pandemia, né? Então, a gente queria agradecer aí, né? A Giovanelli, né? A Eletronet, a ProISP, né? A Netfinders, né? Que até, inclusive, a gente tem, né? Uma parceria de treinamento, né? Com o Adilson aí. O Juniper, né? Com a WZTech, a editora Novatec, a Icon, né? A Cisco, a Forte Telecom, a For Linux e a VLSM. E a gente também tem a nosso apoio de mídia, né, que também ajuda a gente a divulgar os cursos, né, e também aí tem sido, né, o nosso parceiro aí de longa data, né, que é a revista RTI. Ok, pessoal? Então, essa, né, é a introdução do curso, tá? Vamos fazer uma pausa aí de 5 minutinhos, tá? Só para a gente poder trocar aqui a apresentação, né, e poder ir no banheiro tomar um cafezinho, tá? A gente volta às 9h40, tudo bem?
Ok. E o cachorro de fundo também. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, né, como a internet funciona, tá? Para dar mais ou menos a base, né, para esse curso, tá? Quem vai estar ministrando agora, né, é um dos nossos parceiros aí, né, que é o pessoal da Netfinders, tá? Que é o Adilson. O Adilson tem ajudado aí já há muitos anos, né, nos treinamentos do Nick, tá? Então, né, agora na modalidade online, né? Mas a Dilson é uma pessoa, né, que já ajudou muito aí, né, a gente nos treinamentos, tá? E vai estar acompanhando a gente aí durante esse curso também, tá? Então, seja muito bem-vindo aí, Adilson, né? Fique à vontade aí. Olá, obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Sejam bem-vindos aí a mais um curso de Backup, né? A turma 5 DAD. E nós vamos começar falando aí, né? O tópico de agora é como a internet funciona e se organiza, né? Eu gostava de chamar esse módulo aí de os bastidores da internet, né? A internet por baixo dos panos, como é que funciona a estrutura da rede mundial, né? Então, na verdade, o que acontece, né? Primeiro, a gente tem que pensar na internet. Se a gente for olhar do ponto de vista do usuário, né? O usuário, na verdade, o que ele enxerga são os serviços, né? Para o usuário, a internet é o YouTube, o LinkedIn, Gmail, Twitter, tantas outras aplicações, né? Para o usuário não tem nenhuma ideia, né? De qual que é a infraestrutura, né? Como é a matrix, né? Que faz com que essa rede toda funcione e que os serviços consigam chegar até ele. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho, né? Dessa estrutura, o que está dentro da nuvem, né? Qual que é a infraestrutura que existe, né? Para fazer com que esses serviços todos consigam chegar aqui para o usuário final. Todo esse mundo que existe de conectividade à internet, né, ele só é possível graças ao protocolo IP, né? O Internet Protocol, que é um protocolo que está aí conosco desde 83, né? A gente tem aí mais de 30 anos de conectividade IP, né? IPv4 originalmente. O IP é um endereço que identifica aí a origem e o destino dos dados, né? Graças à tecnologia do protocolo IP, nós podemos ter uma imensidão de tecnologias diferentes, muitas vezes muito diferentes entre si, né? Porque se você for olhar ali, qual que é a tecnologia de camada 1 e 2 do modelo OSI, né? Físico e enlace, a gente tem uma variedade muito grande, né? A verdadeira torre de Babel ali, né? Tanto tecnologias cabeadas quanto sem fio, né? Wi-Fi, WiMAX, 3G, tanto rede cabeada, fibra ótica, cabo de par trançado, cabo submarino. Então, assim, nós temos uma grande imensidão de tecnologias que rodam, na verdade, debaixo do protocolo IP. E acima dele, na verdade, eu tenho um monte de aplicações, um monte de serviços, né? Navegação, transferência de arquivo, e-mail, transmissão de voz, vídeo. Então, o grande sucesso da internet, com certeza, está no protocolo IP, que faz com que mesmo redes muito diferentes fisicamente consigam conversar, né? E oferta uma grande quantidade de serviços, né, para essas diferentes redes aí. O segredo da internet aí passa pelo sucesso do protocolo IP. Bom, na verdade, né, olhando a nuvem, na verdade, ela é pulverizada, né? A nuvem que a gente conhece como internet, né, a rede mundial, ela é formada por um monte de empresas que são chamadas aí de sistemas autônomos, né? Ou Autonomous System, o famoso ASN, que os provedores
podem se tornar aí. Então, o que é um sistema autônomo, né? Como o próprio nome diz? O sistema autônomo é uma empresa que se emancipou do seu provedor de internet, né? Ou seja, ela fez o cadastro num registro, né? No caso aqui no Brasil, com o NIC-BR, né? Que vai, na verdade, passar isso para o LACNIC, que é quem coordena isso na nossa região, da América Latina e Caribe. A empresa vai receber um ID, um número de identificação, isso é o ASN. Esse ID ele pode ser um ID de 16 ou 32 bits, né? Porque o número de sistemas autônomos cresceu muito, então foi necessário criar um identificador maior, né? Por conta da grande quantidade de AS que é criada. E o que acontece? Quando a empresa recebe esse ID, ela também recebe o seu bloco IPv4 e IPv6. Bom, hoje em dia, só V6, né, quando nós já estamos na fase de esgotamento ali, agora as empresas que querem V4 vão ter que entrar na fila de espera, né? Mas a ideia é que quem é sistema autônomo tem os seus próprios endereços IPs e ele é independente para criar suas políticas de roteamento, né? A empresa pode enviar e receber anúncios de rota. Então, a coletânea dos vários sistemas autônomos que existem pelo mundo é o que faz com que a internet exista, né? A internet, na verdade, é uma nuvem de várias nuvens interconectadas, né? E com redundância. Então, essa grande malha de sistemas autônomos interconectados é o que forma a internet hoje, tá? E nós aqui no Brasil, né, na nossa região, né, a maior parte dos sistemas autônomos, né, está aqui no Brasil. Quando se fala de sistemas autônomos, nós temos que ter o seguinte em mente, né? O sistema autônomo ele pode ser um provedor de internet, como esse slide está trazendo ali para a gente, mas ele pode ser também um usuário final de internet, né? Veja bem, um usuário final pode ter um AS? Sim. Só que o usuário final que ele está colocando aqui, né, o usuário final que pode ter um sistema autônomo não é usuário doméstico, tá? O usuário final aí é tipo um banco, uma grande empresa aí que precisa ter acesso à internet ali e, de repente, é interessante para ela ter uma certa autonomia do provedor de internet. Porque, afinal de contas, se eu estou atrás de um sistema autônomo, né, eu estou usando os IPs dele. E aí, se eu rompo o contrato com aquele provedor de acesso, eu não vou poder mais usar os IPs dele. Né? Então, para grandes empresas, elas podem ser usuárias finais de internet e ter os seus próprios blocos IPs. Né? Só que aquela velha história, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Se a empresa se torna um sistema autônomo para consumo próprio, né? Para usar os IPs para ela mesma, ela precisa criar suas políticas de entrada e saída, gerir o protocolo BGP, que é aquele que faz com que esses sistemas autônomos conversem entre si, tá? O roteamento entre esses vários AS, né, entre esses vários sistemas autônomos, é o BGP. É o único protocolo de roteamento que consegue dar conta, né, dessa imensidão, dessa grande nuvem. Hoje a gente tem a tabela full route aí do BGP, com mais de 800 mil rotas, né, quase 900 mil rotas. Mesmo com o esgotamento do IPv4, a tabela não parou de crescer, pelo contrário, né? E aí, se eu tenho, as redes continuam a crescer, a tendência é que quem tem IP vai acabar segmentando mais, né? Corta um pedacinho do cobertor e manda para aquela nova localidade que ele está atendendo lá. Então, mesmo com o esgotamento do IPv4, o tamanho da tabela de rotas tende a crescer por conta da desagregação e por causa de políticas e outras coisas do gênero aí. Tá? Então, aí você pode ter um usuário final. Eu posso ter uma empresa que tem um AS para consumo próprio de IPs? Poderia. E aí eu tenho os provedores internet, né?
que vão ser divididos aí, né, em 3 grandes grupos aí, né? A gente tem, quando a gente fala de provedor de internet, você tem o provedor clássico, provedor de acesso, que aí sim ele poderia dar conectividade aí para clientes domésticos, por exemplo, né? Então o provedor de acesso ele dá conectividade à internet. Então, na verdade, os clientes passam por dentro do backbone dele para chegar até a internet. Né? Então, o usuário final. Eu posso ser um provedor de trânsito, então, ao invés de conectar lá pessoas comuns, né, usuários domésticos, eu sou o provedor de outros provedores, né? Eu sou caminho de passagem para outros provedores chegarem até a internet. É uma outra modalidade. E ainda tem a figura do provedor de conteúdo, né? Então, são provedores que, ao invés de conectividade IP, o que eu disponho é informação, né? Grandes portais aí, né? Google, Terra, UOL, grandes portais que disponibilizam conteúdo na rede. É um outro tipo de provedor aí existente, tá? Então, acesso, trânsito e conteúdo são as 3 modalidades aí de provedores que você encontra aí na nuvem. Bom, então, nós tínhamos falado aí, o protocolo BGP é o único protocolo capaz de fazer com que os sistemas autônomos na internet consigam conversar entre si. Uma coisa importante que a gente tem que notar, né? Por que o BGP? Por que não se usa outro protocolo como SPF, HRP, ISIS ou qualquer outra coisa na nuvem, né? Por conta da escalabilidade do BGP, né? O BGP consegue trabalhar aí muito bem com um grande volume de rotas. Então, assim, o tal do full route hoje tem quase 900 mil rotas. A gente for pensar que num grande backbone você poderia ter algum roteador que suportasse mais do que uma full route, né? 2, 3 full routes ali. Então, eu iria para 2, 3 milhões de rotas. Então, é bastante pesado. Então, o BGP ele dá conta do recado. Ele foi criado para trabalhar com a quantidade muito grande de rotas. Se você pegar um protocolo interno como o SPF da vida, por exemplo, ele trabalha bem aí até 50 mil rotas. 50 mil rotas não é nada hoje, né? Se você pega, por exemplo, um grande data center, como um Facebook da vida, por exemplo, Facebook tem 100 mil rotas só de servidores internos dentro dos data centers dele. Então, para vocês terem uma ideia, assim, os grandes data centers, inclusive, hoje eles utilizam BGP dentro da sua rede. Eles quebram a rede em vários AS privados ali e fazem roteamento entre eles, entre partes da rede. Então, BGP, quando a questão é escalabilidade, né, é um protocolo muito melhor, né, para se trabalhar com grandes volumes de dados. Então, o BGP, dentro do sistema autônomo, né, dentro das redes, né, você continua usando os protocolos internos, né, como o SPF, o ISIS, né? Geralmente, o que acontece? Esses protocolos internos, eles são usados para prover a infraestrutura, né? Link ponto a ponto e loopback. O IP que identifica cada uma das caixas internamente e os links ponto a ponto entre elas, né? Inclusive, com isso, eu consigo ter até uma certa autonomia, né? Uma divisão. Olha, se eu tiver problemas no meu roteamento interno, isso não vai afetar o BGP, e os problemas do BGP também não afetam o meu roteamento interno. Né? Por quê? Porque, na verdade, eu separei isso. Né? Deixo o BGP apenas para transportar IP público, né? Seja IBGP, né? Seção entre os meus routers dentro da nuvem, né? Ou EBGP, né? De uma nuvem para outra, de um sistema autônomo para outro. E os protocolos internos ficam apenas para dar conta do recado da minha infra local, né? Então, eu consigo ter uma divisão de tarefas aí. Lembrando que
além de ser útil você usar um protocolo interno, pela questão da divisão de tarefas e até pela questão de segurança, né, de o que acontecer com um protocolo não vai acontecer com outro, a gente tem que lembrar o seguinte, o BGP ele é muito parrudo, mas ele é bem mais lento do que os protocolos internos, né? Se habilita um SPF da vida, pô, o SPF você dá lá network, em fração de segundos ali, descobre o vizinho sozinho, já monta as rotas. Então, assim, o SPF tem um tempo de convergência pequeno, porque ele foi feito para redes pequenas também, tá? BGP foi feito para redes grandes, para redes gigantescas. E o tempo que demora de atualização também é maior, tá? Então, é muito comum, por exemplo, você teve uma mudança na tua rede, você inseriu uma nova rede ou removeu uma rede, muito provavelmente essa mudança na tabela de rotas pode demorar aí 5, 10, 15 minutos para que essa mudança seja aprendida por todo o mundo, literalmente, né? Por todo o planeta. Aí. É uma brincadeira de telefone sem fio, né? Um sistema autônomo avisa o sistema vizinho que aquela rede não existe mais. Então vai indo, brincadeira de telefone sem fio, batata quente, 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 de uma nuvem para outra, de um AS para o outro, até que a mudança ela é propagada e aprendida por todos. Né? E aí os caminhos da internet, a gente tem aí dois protocolos, temos os endereços IPv4 e agora os endereços V6. Cada sistema autônomo ele é dono dos seus próprios blocos IP, seja V4 ou seja V6, né? Então, por exemplo, aqui, o sistema da minha esquerda, o final 37, ele é dono das redes 1, 2 e 3. E o 38, ele é dono das redes ABC. Tá? O que acontece? O BGP permite que eu faça o anúncio de rotas, né? Eu consiga fazer anúncios de rota de um para o outro. Ou seja, eu informo para o vizinho quais são as minhas redes e aprendo dos vizinhos quais redes ele possui, né? É o que a gente chama de política de AS-IN e AS-OUT. No out eu anuncio os meus blocos, no in eu aprendo os blocos, os endereços que o vizinho tem, na verdade. E esse tipo de informação é o que vai fazer com que eu consiga chegar até as redes do vizinho. Nota bem, pessoal, nós vamos estar falando de BGP, principalmente nos próximos dias, né? Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente. BGP é um protocolo frágil, né? Ele é muito dependente da intervenção manual, da configuração por parte do sistema autônomo. Por isso que o sistema autônomo tem que ter uma equipe, né? Tem que ter uma mão de obra capaz de gerir BGP de forma correta. Eu falo que configurar BGP é um trabalho artesanal, né? Porque, assim, o 37 tem que construir a vizinhança para o 38. O 38 também constrói a vizinhança para o 37. Se um dos dois lados não fizer a configuração certa, a vizinhança não sobe, a seção não sobe. Se eu anunciei a rota errada, o vizinho vai aprender a rota errada. Tá? Então, o protocolo BGP é muito dependente de que os sistemas autônomos façam a sua parte. E essa é uma das razões, ou talvez a principal razão que vocês estejam aqui, né? Por que, que o NIC oferece os cursos de boas práticas de sistemas operacionais, de sistemas autônomos, né? Por que a ideia do backup? Justamente para que os provedores consigam fazer a lição de casa, consigam configurar corretamente isso, tá? E um problema que alguém gera na rede afeta a comunidade toda, né? Nós tínhamos falado, por exemplo, aí a tabela BGP hoje, Full Route, tem mais de 800 mil, tem quase 900 mil rotas. Se todo mundo fizesse o seu trabalho de forma correta, por exemplo, sumarizasse as redes, dizem os especialistas que a tabela podia ter a metade do tamanho que tem hoje, tá? Então, ao invés de 900 mil, a gente podia estar aí com
450, 500 mil rotas. E se eu tivesse uma tabela menor, né, uma tabela full route menor, seria bom para todos, né? Demoraria menos para carregar, consumiria menos recursos aí de CPU e memória para processar isso. Então, todo mundo seria mais feliz, né? Sinônimo de tabela de roteamento saudável é tabela pequena, né? Tabela mais enxuta. Se todo mundo fizesse a lição de casa, a vida, né, na internet seria bem melhor para todos. Então, a ideia do curso também é melhorar a qualidade e melhorar o nível técnico, né, de quem faz a gerência aí do protocolo BGP. Então, na verdade, é isso, né? Quando a gente fala dos caminhos da internet, cada sistema autônomo troca rotas com o vizinho, faz o envio e recebimento das rotas. E isso acontece em larga escala, né? Como se fosse um dominó, né? As peças, os AS se interagem. O 37 passa para o 38, o 39, eles têm ligações em comum. E a ideia é que a tabela full route, por exemplo, ela vai ser gerada quando todo mundo aprender as rotas de todos, né? Nem sempre é útil, né? Ou é desejável que eu aprenda todas as redes também. Tá? A questão das políticas do BGP, as políticas de entrada e saída, também é uma coisa muito importante que a gente vai ver no decorrer do curso ali, né? Levantar a sessão BGP, a gente pode dizer que não é tão difícil, é algo relativamente fácil. O mais complexo é criar políticas que realmente atendam às necessidades aí, né? Criar as políticas é que é a cereja de bolo, a cereja do bolo, né? Para fazer com que esse pessoal consiga conversar e trocar rotas da melhor forma possível aí. Que mais a gente tem aí? A questão dos nomes e endereços, né? Então, o que acontece? A internet toda, na verdade, funciona com endereços IPv4 e IPv6, mas para que o ser humano consiga ter uma interação mais amigável, né, principalmente o usuário final, né, foram criados os sistemas de nome de domínio, né, o DNS, né, o Domain Name System, aí, onde eu posso chamar um site hospedado em algum provedor de conteúdo por um nome amigável, né, ao invés do IP. Né? Em vez de você digitar lá 201, 165, 209, 14, muito mais fácil digitar www o seu site.com.br, né? Fica muito mais fácil de se trabalhar. Os sistemas de nome nasceram, na verdade, como toda a internet nasceu de uma solução pequena, né? Tinha um arquivo hosts, onde a tradução dos nomes era feita local, né? Os pesquisadores, no começo da internet, no final dos anos 60, né? Eles criavam um arquivo hosts com o nome e o IP de todo mundo. Então, eu podia guardar a última versão do arquivo hosts na minha máquina e eu tinha os nomes e IPs de todo o planeta ali, né? Quando a internet se abriu para uso comercial, totalmente inviável isso. Então, foi criado um sistema descentralizado de nomes, né? Que são os servidores raiz. Então, hoje você tem cerca de 14 servidores raiz ali, né? O ANET, BNet, CNET, DNet, por aí vai. E aí o que acontece? Quando uma máquina ela quer traduzir um nome, né? Por exemplo, www.exemplo.com.br, a pesquisa, se a máquina não tiver em cache, né? Não tiver feito a tradução ainda, né? Ou tiver esquecido, né? Já tiver caducado a tradução, pergunta para o servidor local. O servidor local, se não souber, ele vai perguntar para um servidor raiz da internet. E aquela velha história, não preciso saber tudo, basta eu saber quem sabe, né? Então, o servidor raiz vai procurar um servidor autoritativo do ponto .br. Quem é que conhece todos os pontos .br? Aí vai trazer isso para mim. Aí eu vou perguntar qual que é o endereço do exemplo, né? Do exemplo com BR, vou ter essa informação. Opa! E aí eu vou conseguir fazer a tradução propriamente dita ali. E aí, quando eu tiver feito várias interações, né, essas interações do meu servidor local
com o mundo internet, posso ter aí dezenas, tá, de interações dessa até conseguir chegar a ter o nome, até ter o endereço IP para o nome que foi feita a pesquisa e entrego isso para o cliente, para o resolver, né? Então, assim, a consulta que o servidor está fazendo para o mundo externo é uma consulta iterativa, né? Ele está fazendo as pesquisas nos vários servidores e eu respondo de forma recursiva, né? Eu falo para ele, olha, o endereço desse nome que você quer é tal. E aí ele consegue fazer a navegação, né? Consegue fazer os acessos. Isso pode acontecer tanto em V4 quanto em V6. A maioria dos servidores DNS já tem suporte aí para V6 também, né? Bom, então voltando à questão dos AS de trânsito, né? Então, além de comprar trânsito, o que os AS podem fazer é a chamada troca de tráfego, ou peering, né? Na verdade, a internet nasceu com peering, né? Então, os primeiros sistemas autônomos lá que geraram o backbone da internet, né? A AT&T, Spring e tantas outras, elas não cobravam umas das outras para passar dados entre si. Eles faziam uma área de livre comércio, né? Ou seja, eu deixo os seus prefixos passar dentro da minha infra, se você deixar que os meus também passem por dentro da sua. Então, a internet originalmente nasceu aí com essa troca de tráfego, tá? Depois, né, quando a internet se abriu para o mundo comercial, é que começou a surgir empresas que começaram a comprar trânsito, né, e repassar isso para outras empresas que estivessem abaixo dela. E o que acontece, né? Isso é é um dos projetos que o NIC-BR mais investe no Brasil, né? Então, boa parte lá dos R$ 40 para cada um dos 3 milhões de domínios ali que você tem, de nomes de domínio .com.br e outros domínios pagos ali, é revertido na melhoria da qualidade da internet, criando ali o que ficou conhecido por muito tempo aqui no Brasil como PTT, né? O tal de ponto de troca de tráfego. Qual que era a ideia aqui, pessoal? Então, algum tempo atrás, né? Talvez hoje ainda existam lugares assim, né? Você pode ter, por exemplo, duas empresas que estão geograficamente próximas, só que para uma trocar pacote com a outra, os pacotes iam dar um rolê em Miami, lá no backbone da internet, e voltavam. Porque ter link redundante é uma coisa cara, né? Passar fibra é uma coisa cara. Então, a qualidade da internet irá prejudicada de uma forma geral, mesmo as máquinas estando próximas, né? Mesmo as empresas aí numa área regional qualquer, estando próximas, demorava muito tempo para os pacotes subirem e descerem pela internet. Então, o que o NIC investiu nos últimos anos? Na criação de PTTs, né? Que hoje são chamados de IX, né? Os Internet Exchange, são os pontos de troca de tráfego ali. Então, a ideia fazer com que o tráfego local seja trocado localmente. O IX, na verdade, é uma espécie de um grande switch, né? Eu incentivo a interconexão local para que as empresas troquem rotas localmente. Um dos maiores PTTs aqui, o maior PTT do Brasil aqui é o de São Paulo, né? Se não me engano, nos últimos tempos, ele chegou a superar até o PTT de Amsterdã, tanto no quesito quantidade de participantes, né? A gente tem mais de 1.000 participantes aí no PTT de São Paulo. Ele acabou se tornando um grande hub regional, né? O hub nacional ali. Muita gente vem de longe trocar rotas no PTT de São Paulo. Até porque no PTT de São Paulo você tem onde buscar conteúdo, né? Então você tem lá os famosos CDNs ali, tipo Amazon, Netflix, Facebook e tantos outros aí. E também na quantidade de tráfego, né? Então, o volume de dados que é trafegado no PTT hoje também é muito grande, né? O PTT de São Paulo falando isso,
e a gente também tem vários PTTs regionais aí espalhados pelo país. Então, a ideia do PTT, a troca de tráfego, né, é uma forma de desafogar a internet. O tráfego que é local permanece local, apenas o que realmente vai para fora é que vai subir pelos links de internet, então eu desafogo o backbone da internet, graças à questão dos PTTs aí. Então, a ideia do X, né, geralmente, como eu falei para vocês, né, só está reforçando a ideia que eu coloquei. Os enlaces entre os vários sistemas autônomos é algo caro, né? Então, o NIC ele faz o quê? Quando ele assume um projeto do PTT para uma determinada região, você precisa ter pelo menos 3 AS interessados, né? Aí o NIC ele cria uma estrutura, desde que tenha alguma entidade na região que queira, que possa ceder o espaço, né? Geralmente, as entidades preferíveis para isso é uma entidade neutra, né? Tipo uma entidade de pesquisa, uma RNP, uma universidade, até para evitar aquele problema ali de em conflito de interesses, né? De ter uma empresa privada cuidando do PTT e gerar desconfiança de que ele está prejudicando o concorrente, alguma coisa do gênero ali. Então, geralmente, entidades, os POPs das universidades ali, né, os pontos de presença da RNP, grandes universidades, ou então alguma coisa estatal, né, algum órgão do governo, geralmente são as entidades que geralmente hospedam aí o famoso PIC central, né? Na onde os sistemas autônomos locais podem se conectar para fazer troca de dados local, né? Troca de tráfego local. Né? Essa é a vocação aí do PTT. Você vai estar vendo mais ali as configurações do PTT, BGP em si, no decorrer do curso, né? A ideia aqui é mais dar um overview geral, né? Como eu falei para vocês, o PTT é como se fosse um grande switch, né? Onde os sistemas autônomos trocam dados diretamente entre si. Então, eu desafogo o backbone da internet e consigo fazer com que as empresas troquem tráfego local. No começo da criação do PTT, né, dos PTTs, né, principalmente o PTT de São Paulo, né, algumas operadoras meio que torciam o nariz para o X, porque viam como concorrente, né, porque ao invés de comprar trânsito de uma Embratel, TIM, Vivo, etc., etc., né? Operadora X, Y, Z, aí, o pessoal ia se conectar ao PTT e aí havia um grande receio das operadoras de perderem dinheiro com isso. Mas, na verdade, a proposta do PTT também é ser tipo um grande supermercado das carriers, né? Ou seja, as grandes operadoras, elas podem participar do PTT e vender trânsito dentro do PTT, né? Elas podem colocar uma perna aqui, se plugar e ofertar trânsito também. Então, os sistemas autônomos que estão no PTT, eles podem fechar uma sessão bilateral com alguma operadora e comprar trânsito por dentro do próprio PTT. Pode também fazer sessões bilaterais aí e ter acesso, por exemplo, aos provedores aos serviços de CDN, né? Os provedores de conteúdo ali, como o Amazon, Facebook, por aí vai, né? Podem também estar ofertando serviços ali. De repente, alguma empresa tem interesse em prover colocation, né? Você pode comprar um espaço para deixar os seus servidores aqui dentro da infraestrutura, onde você tem essa encruzilhada de vários sistemas autônomos aí. Então, você tem muitas possibilidades de negócio também dentro dos IX, né? Isso é uma coisa que vem sendo fomentado há algum tempo ali. Então, outra coisa que é importante, né? Os vários IX espalhados pelo Brasil, o NIC não os interliga, né? Até para que
justamente para que os IX não virem uma grande operadora nacional que concorra com as outras, né? A ideia do IX, ele servir com esse grande mercado ali, onde se quem quiser conectar os IX, por exemplo, uma grande operadora pode vir lá e também a operadora tem uma perna no PTT do Rio e tem uma perna no PTT de São Paulo. Ele faz o trânsito para mim de São Paulo e Rio? Faz. Tá? Desde que você pague para ela, ela faz a comunicação entre esses dois mundos aí. Tá? A ideia básica é essa, né? Os IX, a ideia é conseguir diminuir as distâncias. Os sistemas autônomos podem conversar diretamente entre si e também podem adquirir outros serviços, trânsito, acesso a conteúdo, tudo isso pode ser adquirido por dentro do IX. Bom, novamente, frisando o que eu já tinha comentado com vocês, PTTs, pelo menos pelo NIC BR, não são ligados diretamente, né? Caso a operadora que tenha uma perna em cada um deles queira, a comunicação pode ser feita. O que mais a gente tem ali? E o IX? Bom, o IX de São Paulo, como eu falei para vocês, ele é o IX que mais cresceu, com certeza, nos últimos tempos, né? Com mais de 1.000 assinantes, com mais de 1.000 participantes do IX de São Paulo, né? Com a grande quantidade de tráfego também. Nos últimos tempos, né, o que acontece? Existe toda uma iniciativa para fazer com que os PTTs locais, os IX locais também cresçam, né? Geralmente o pessoal tem aquela briga que é assim, né? Pô, por que todo mundo quer vir para o PTT de São Paulo e não quer ficar se conectando no seu PTT local? Ah, porque o meu PTT local tem pouco tráfego. Então, o pessoal quer vir para São Paulo, porque em São Paulo o Google já está lá, o Netflix já está lá, o Facebook já está lá, a Microsoft já está lá, todo mundo está lá, né? Só que aí fica aquela questão do ovo, aquela briga do ovo e da galinha, né? O Netflix não leva o conteúdo para o PTT lá do Cafundé do Juda, porque lá não tem muito tráfego. E se o pessoal não se conecta ao PTT local, não vai gerar tráfego, aí o Netflix não vai mesmo, né? Então, o Nick tem tentado quebrar esse paradigma aí do ovo e da galinha, né? Tem o projeto do OpenCDN ali, né? Que começou a ter um núcleo embrionário lá na UFBA, né? Universidade Federal da Bahia, onde o pessoal, a ideia, o Nick trouxe os servidores aí de alguns provedores de conteúdo, incentiva o pessoal a se conectar ao provedor já com o CDN disponibilizado, né? Arcando aí com parte dos custos disso, de início. Depois a ideia é ratear os custos com os participantes também, né? Mas nos últimos anos a gente tem tido aí várias iniciativas como essa para tentar fazer com que os PTTs regionais, né, sejam mais atrativos, né, mais atraentes, para que o conteúdo também chegue por lá e você não tenha tanta dependência do PTT de São Paulo, né? Porque um grande problema é o seguinte, né, o PTT ele não deveria ser o link principal, né, o IX, né, que é o novo nome do PTT, ele não deveria ser o link principal de ninguém. E, na verdade, você não tem uma SLA, né? Você não consegue, você não pode exigir uma SLA de 99,999, os famosos 59 ali, né? Então, inclusive, quem está dentro do X, né? As empresas podem deixar de anunciar a qualquer tempo. Isso, às vezes, acontece, né? Então, às vezes, quando as pessoas ficam muito dependentes apenas do X, daqui a pouco começa a inundar, a lista caiu lá de e-mail. Pô, o Google está fora, o Google está fora. Não é o Google que está fora, né? O que está fora é que o Google deixou de anunciar no multilateral lá do PTT de São Paulo. O cara só estava usando o IX, então ele acabou ficando fora. A ideia é que o IX é um excelente complemento, né? Você tem o link fora do PTT e você tem um link com ele. Mesmo porque, para ser sistema autônomo,
você tem que ter um multi-home, pelo menos 2 saídas para a internet. Então, deveria ter uma saída com SLA, que você paga para a tua operadora e exige SLA dela, e o link do PTT, que seria um link alternativo, né? Então, uma opção de conectividade ali interessante, a baixo custo, mas que não tem o mesmo SLA, né? Então, é isso que as pessoas muitas vezes acabam não entendendo. Bom, aí a gente termina essa parte com uma rápida introdução histórica da internet, né? Acho que a grande maioria aqui já sabe que a internet nasceu como um projeto militar ali, né? Era o projeto ARPANET, no final dos anos 70. A gente vivia plena Guerra Fria, né? As duas superpotências da época, né? Estados Unidos e União Soviética, se ameaçavam de se pegar e não se pegavam, né? E aí se tinha toda uma corrida tecnológica, né? Os Estados Unidos, a corrida espacial, né? Os Estados Unidos e a União Soviética competiam lá. A União Soviética colocou o primeiro satélite em órbita, colocou o Sputnik. Os Estados Unidos, né, tiveram o primeiro homem a pisar na Lua. E também, assim, na época, a internet surgiu de uma necessidade, né? Se houvesse uma guerra nuclear e a humanidade tivesse que se refugiar aí em abrigos nucleares, né? Eu tinha que ter uma rede de comunicação que fosse resiliente. Mesmo que um pedaço da rede deixasse de funcionar, o que sobrou da rede continuaria a se comunicar, mesmo com a falta de um elemento. Uma grande teia, né? Por isso a questão da web, né? Uma grande teia interconectada em que vários núcleos, né? Vários nós iam se comunicar. E aí surgiu a ideia do projeto ARPANET. Os militares financiaram isso porque viam uma utilidade prática, né? Colocar, por exemplo, nesses abrigos essa tecnologia, prover resiliência nessa comunicação independente de uma central. Mas as universidades, né, que na verdade tocaram o projeto. Então, a cara da internet hoje é muito mais a cara das universidades, né? Então, uma estrutura muito mais aberta. O que teve dos militares mais foi só o dinheiro mesmo, né? Mas toda a administração e a filosofia de trabalho da internet veio do mundo acadêmico mesmo. Quem ficou trabalhando com o projeto ARPANET, o que aconteceu? A Guerra Fria, como a gente sabe, acabou, né? Estados Unidos e União Soviética. Na verdade, a União Soviética implodiu, né? Deixou de existir. Virou ali o SEI, né? Comunidade de Estados Independentes. E, na verdade, no final dos anos 90, né? Aliás, no meio dos anos 90, você teve o grande boom da internet, né? Aqui no Brasil a gente sentiu bem isso, 95, 96, a internet se abriu para o mundo comercial e aí você teve um crescimento muito grande, né? E justamente os endereços IPs, que o pessoal imaginava que 32 bits, né? 2 elevado a 32, dá mais de 16 milhões de endereços IP, ia ser eterno, ia durar para sempre, e viu que abrindo para o mundo comercial, saindo do mundo acadêmico, a gente viu que esses 2 elevado a 32 bits não eram tantos assim, e hoje a gente vive essa questão da escassez dos endereços aí, e a necessidade de implementar IPv6. Então é isso, né? O projeto ARPANET é o ancestral da internet que a gente conhece hoje, né? Como eu falei para vocês, do mundo militar o que veio mais foi o dinheiro mesmo para criar o projeto, né? Que a ideia é que eles pudessem aproveitar isso, acabaram não aproveitando porque a Guerra Fria acabou, né? Como a Guerra Fria acabou, então a tecnologia que o DoD financiou ali e nutriu isso dentro das universidades americanas, acabou sendo herdada para a internet, pela internet como a gente conhece hoje, né? Uma internet para fins comerciais, não tem nada para fins militares. E mesmo o mundo acadêmico, né? Hoje, o pessoal fala até de uma internet 2 para o mundo acadêmico, porque a internet se tornou totalmente comercial, né?
Inclusive, a internet se tornou um mundo mais perigoso, como vocês sabem, né? Porque o projeto ARPANET originalmente não tinha essa questão toda de hacker, cracker, malware, essa paranoia toda por segurança, né? Então, nada disso existia. A internet era muito mais, vamos dizer assim, uma internet mais pura, né? Mais ingênua. A internet acabou perdendo aí a sua pureza nos anos 90, quando se abriu para o mundo comercial, e abrindo para o mundo comercial, muita gente começou a se conectar, né? Pessoas bem intencionadas e mal intencionadas também, né? E por isso que a questão da segurança hoje é uma das grandes necessidades que você tem na rede mundial. Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? A gente vai ter uma segunda parte que vai falar da governança da internet, mas acho que a gente geralmente faz uma pausa antes disso, né, Thiago? Isso. A gente pode fazer uma pausa aí de 5 minutinhos, né? Lá pelas 11, 11, não, 11 não, 10, né? Agora, 10h35, a gente volta. Ok, pessoal. Então, 10h35 a gente volta aí. Toma uma água, tal. Daqui a pouco a gente volta para terminar aí essa apresentação. Pessoal, vamos lá então. Vamos continuar aí. Acho que já deu tempo aí do pessoal fazer um intervalo. A gente vai estar falando agora aí da questão da governança na internet, né? Então, o que a gente tinha comentado antes, né? Falamos que a internet havia surgido aí como um projeto militar, né? Na verdade, mais com o dinheiro dos militares e desenvolvido aí nas grandes universidades americanas, né? E justamente por causa dessa herança do mundo acadêmico, né? A internet cresceu aí como uma internet livre, aberta e para todos, né? A gente sabe que ser completamente livre é meio difícil de se garantir isso numa rede mundial, né? Porque o que acontece? A internet, fisicamente, ela é um Frankenstein. Cada pedaço dela pertence a
a uma empresa, a um governo, a entidades muito diferentes. E cada localidade, obviamente, vai colocar limites, filtros, censura, né? A gente vive hoje, por exemplo, a gente for pensar aí, Coreia do Norte, China, tantas outras localidades aí que tem governos que controlam aí a população com mão de ferro e pelo menos o projeto original se propunha ter uma internet livre e aberta para todos, né? O que nós temos ali? Então, como eu falei para vocês, dizer que ninguém controla. Então, localmente, né, cada país, cada governo, ela controla um pedaço. Né? O que os seus cidadãos podem ou não acessar, cada governo, por exemplo, pode controlar localmente. Tanto é que você vê, por exemplo, em algumas discussões, né, de alguns registros regionais aí mundo afora, por exemplo, você pega lá um país da África, uma das coisas que o pessoal discute lá, pô, você está tendo ali violação dos direitos humanos, tem lá um determinado ditador em algum local ali, uma das coisas que o pessoal discute é se vai se fazer sanção, né, para o próprio país, né, fazer represália com relação ao que acontece lá dentro, né? Mas, então, ninguém a controla, né? Na verdade, o que acontece? De uma maneira geral, você não tem um controle central, mas de forma descentralizada, né? Cada pedaço da internet sofre, sim, muita interferência dos governos locais e de quem realmente é dono da infraestrutura em cada pedaço onde a internet está, né? Alguns princípios básicos que a internet tem, né? É a questão, por exemplo, de que a inteligência ela está nas pontas. Ou seja, os sistemas autônomos, as empresas que se conectam à internet, elas têm autonomia para poder fazer suas políticas e não vai haver nenhum tipo de discriminação ou, como a gente poderia estar dizendo, nenhum tipo de preferência pelos pacotes que vêm de X, Y ou Z, né? Então, o que acontece? O core da rede, né, o backbone da rede, acho que essa é a grande questão. O backbone, ele só faz encaminhamento. O backbone da internet em si não faz filtro. O backbone, por exemplo, não vai fazer uma política que vai priorizar a empresa X, Y ou Z. Todos os pacotes que passam dentro da rede são tratados de forma igualitária, né? São tratados de forma igual ali. E isso, inclusive, né, é um dos princípios básicos que permite com que a rede seja mais democrática, né? Você pode ter uma empresa que nasce literalmente do nada, né? Uma empresa, por exemplo, o Google da vida no começo, né? Como a maioria das empresas da Silicon Valley, lá do Vale do Silício, o pessoal cria uma rede, que cria um negócio na garagem de casa, e aquilo ali é uma boa ideia e acaba ganhando o mundo, né? Se você tivesse aí o backbone da rede que deixasse, que influenciasse que as pessoas fossem acessar apenas, preferencialmente, o que veio de A, B ou C, essas startups que a gente vê, essas grandes fortunas que foram criadas aí, o pessoal nasceu e fez fortuna do dia para a noite, não poderiam existir, né? Não iriam ocorrer simplesmente porque o controle do acesso seria cerceado ali, né? Então, a inteligência está nas pontas, então, você como empresa pode ter um file e colocar filtros para você
você pode dizer o que os seus funcionários podem ou não ver. Você é um sistema autônomo, você pode fazer isso, tá? Mas ninguém vai impedir que o conteúdo gerado transite livremente por dentro do backbone da rede. Essa é a grande questão, né? Esse princípio de autonomia aí do core, né? A inteligência está nas pontas. Se tiver algum filtro também, os filtros estão nas extremidades, dentro do backbone, todo mundo tem a mesma oportunidade, os pacotes são iguais, são roteados da mesma forma, tá? Então, novos entrantes ali, você criou seu canal no YouTube, ou mesmo, até a questão do próprio YouTube já é uma grande empresa, né? Mas se alguém criar um, um serviço de vídeo similar ao YouTube, por exemplo, e ele cair nas graças das pessoas, ele tem a mesma chance que a grande empresa. É claro que a grande empresa vai ter dinheiro para estar injetando em marketing e tal, mas a ideia é que o backbone não vai fazer restrição, né? Vai tratar os pacotes que vêm do grande ou do pequeno da mesma forma. Tá? Então, isso é uma das coisas que é responsável pelo grande crescimento da internet até os dias de hoje. Tá? Então, alguns princípios que você tem lá, né? Liberdade, privacidade, direitos humanos. Tem até quem defenda que a internet deveria ser aí um dos direitos fundamentais aí da humanidade, né? O direito de ter acesso à informação, né? Governança democrática, universalidade, diversidade, inovação, a própria questão da neutralidade que a gente está falando aqui, ou seja, os pacotes não são tratados de forma diferenciada, né? Todos têm a mesma chance de serem vistos na rede. Uma coisa interessante é a questão da inimputabilidade, né? O que acontece? A internet, ela não é a culpada pelo que acontece por ela, né? Então, vamos imaginar, se alguém... A internet, na verdade, não é nem boa nem má, né? Aquela velha história, né? Você tem uma faca, ela pode servir para cortar o pão, para poder para se alimentar, e o cara pode usar a faca para matar o próximo ali, né? Então, a rede também, o mau uso da internet não se coloca na conta da própria rede os males que podem ser causados através dela. Né? Não é a rede a culpada, e sim aquele que utilizou de forma incorreta a rede como ferramenta. Né? Então, existe toda uma estrutura de princípios básicos para fazer com que a internet, que o uso da internet, né, respeite esses princípios básicos. Aqui no Brasil, quem se tornou guardião aí dos princípios básicos para o funcionamento da internet é o Comitê Gestor da Internet, né, o CGI. O NIC-BR, na verdade, é o braço operacional, né, do comitê. O comitê gestor é um conjunto de conselheiros que se reúnem para tomar decisões ali, para gerar as diretivas, né, como é que é quais seriam as boas práticas para o funcionamento da internet no Brasil. O NIC-BR é o braço operacional que consegue concretizar ações práticas aí, em termos de configuração, coisas do gênero. Né? Na verdade, assim, no Brasil, a internet ela nasceu também, né, com a história do projeto acadêmico, né? Na verdade, aqui foi, vamos dizer assim, foi gerado, né, pelo Fundo de Amparo à Pesquisa, né, do Estado de São Paulo. Tanto é que o registro, né, que hoje é um departamento do NIC-BR, o registro, na verdade, era do Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tanto é por isso que até hoje tem gente que confunde, né, acha que o registro é do governo, que o registro é um estatal. Na verdade, assim, o registro ele saiu das mãos aí do Fundo de Amparo à Pesquisa e se tornou aí uma ONG, na verdade, né? O CGI é uma espécie de ONG, é algo
é uma organização multi-stakeholder, né? Que é gerida aí por membros da comunidade acadêmica, do terceiro setor, existem participantes do governo também, então é uma estrutura mista aí, com representatividade de vários órgãos da sociedade brasileira, né? Como o pessoal do NIC vai poder explicar com maiores detalhes ali depois. Então, a ideia dos princípios básicos da internet, manter a questão dos princípios básicos é algo bastante importante. E essa neutralidade da rede, inclusive, ela vem sendo ameaçada nos últimos anos por algumas iniciativas, né? Então, esse vídeo aqui, apesar de ser um pouco antigo já, né, ele reflete isso de uma forma bem engraçada, né? É um cara que fez um retiro espiritual, ficou algum tempo fora. Depois que ele voltou, ele descobriu que na hora de contratar a internet, ele não consegue contratar a internet. Ele vai comprar um plano. O que você quer na internet? Eu tenho que ter um plano para acessar e-mail, um plano para navegar, um plano para poder postar no blog. Quer dizer, hoje a internet ser livre permite que você consiga fazer tudo isso. Você compra conectividade, né? Quantos megas você deseja, qual que é a banda que você deseja para navegar e acessar tudo que está na rede. Existe um modelo, nesse, entre aspas, novo modelo de negócios que infringe a neutralidade, você teria que pagar para ter acesso ao conteúdo em si, né? E pagar valores diferentes para cada conteúdo que você quer usar, que é uma realidade. E já existem algumas coisas, por exemplo, quando você compra um plano um plano celular, lá, e o celular já te dá acesso só ao Facebook ou só ao WhatsApp, né? Então, isso, na verdade, está tirando a liberdade de alguém poder escolher qualquer serviço, Telegram, WhatsApp, o que for dentro da rede, né? Então, esse princípio da neutralidade, quando você começa a vender pacotes de acesso a conteúdos específicos, né? Isso fere a neutralidade da rede. A gente consegue passar o vídeo para o pessoal ver, Thiago? Como é que vocês estão fazendo nos últimos tempos? Consegue sim, eu vou passar aqui. Ok.